Boa noite, o meu nome é Nelma Melgaço, eu sou uma das diretoras no Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, o IBDPAC. E hoje nós vamos realizar o nosso webinar com o tema Promoção da Autonomia da Pessoa Idosa na Prática. Esse webinar, ele faz parte das comemorações dos 4 anos do IBDPAC. E é nesse mês de outubro que nós estamos comemorando. E por que falar da pessoa idosa? Por que nós escolhemos esse tema? Observem, nós partimos do princípio que toda pessoa é suscetível, é frágil, não é? Só que quando a gente fala de paciente, nós falamos muito de uma vulnerabilidade acrescida. E quando falamos de um paciente idoso, nós podemos falar que essa vulnerabilidade, ela é mais acentuada. E como esse mês é um mês que nós destacamos mais a pessoa idosa, até mesmo em nível internacional, nós escolhemos esse tema para tratarmos de uma realidade no nosso país, pois é fato que os dados do IBGE deixam claros a estatística que a população idosa está crescendo a cada dia e nós temos que nos preparar para acolher essa pessoa e principalmente respeitar os seus direitos. E para a gente conversar sobre essa temática, nós trouxemos a doutora Luciana Mussi, que já é conhecida aqui no IBDPAC, é uma das nossas professoras e colaboradoras, e também, especialmente, a Ana Paula e a Patrícia, né, que são da empresa Vitale e que vai nos explicar como essa empresa viabiliza a autonomia do paciente na prática do paciente e principalmente, né, da pessoa idosa. E eu vou pedir, então, para que elas possam se apresentar. Vou começar com a professora Luciana e depois a Ana e a Patrícia, tá bom? Então, Luciana, por favor. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco aqui nesse webinar. É um prazer estar mais uma vez conversando com vocês sobre direito do paciente, agora sobre o direito da pessoa e do paciente idoso. Sou Luciana Mussi, sou graduada em Direito e Psicologia, né? Acabei meu pós-doutorado em Bioética e Direitos Humanos com a professora Aline Albuquerque, sobre o representante do paciente, sou advogada e pesquisadora na área de saúde e saúde mental. Então, é um prazer estar aqui para discutirmos essas temáticas em torno da autodeterminação, da autonomia da pessoa idosa e do paciente idoso. Obrigada, Ana. Boa noite, eu sou Ana Paula Almeida, agradeço o convite, né, da Nelma, da professora Luciana, por estarmos aqui com vocês hoje. Eu sou uma das fundadoras da Vitale Master Concierge, né, que nós somos especialistas em assessorar a rotina dos idosos. Né? Toda a minha formação, na verdade, sou formada em comunicação social, tenho pós-graduação em marketing, sempre trabalhei na área corporativa, na gestão comercial, gestão de pessoas, desenvolvimento de projetos, mas sempre tive aquele desejo, né, de empreender, de ter um trabalho com mais propósito, né? E a Vitale vem exatamente ao encontro desse propósito de trabalhar com pessoas idosas. Obrigada, Patrícia. Boa noite, obrigada pelo convite. E meu nome é Patrícia, eu sou sócia da Ana Paula, na Vitale, sou Patrícia Gomes. E como a Ana falou, né, nós sempre trabalhamos na área comercial. A minha formação, apesar de ser em turismo e direito, a minha vida profissional me levou para a área comercial e eu trabalhei em empresas fazendo gestão comercial e desenvolvimento de pessoas. E numa dessas empresas eu conheci a Ana, nós nos tornamos amigas
E, como ela mesma falou, a gente sempre teve o desejo de empreender. E acabou que os nossos propósitos, eles eram muito parecidos. E a gente resolveu criar a Vitale para poder fazer o que nós gostamos, que é lidar com pessoas idosas. Muito bem. Então vamos falar mais, né, para as pessoas entenderem também o que é a Vitale, o que vocês proporcionam em termos de assessoria e até mesmo treinamento, né? Pode começar, Ana. Então, a Vitale, conforme a Patrícia falou, né, nasceu muito dessa nossa vontade e da nossa experiência também, porque apesar da gente trabalhar na área corporativa, meus pais são vivos, a Patrícia também tinha os pais dela, e a gente equilibrava um monte de pratinho, trabalhando muito, cuidando de família, de trabalho e dos nossos pais. E a gente sentia ali uma necessidade de um apoio, né? Quem trabalha muito. Então, a gente tinha esse desejo, essa necessidade de dar um tempo de qualidade para eles. E aí, desse nosso propósito, a gente montou a Vitale baseado em quê? Em proporcionar para as famílias e para os idosos essa autonomia, essa independência e essa alegria. Por que a gente vê muito, né? A gente vê muito idoso sozinho em casa, a gente vê muito filho que trabalha demais, não consegue dar uma atenção, às vezes acompanhar um médico, um exame. Então, dessa nossa realidade, que a gente era muito presente, mas ao mesmo tempo a gente ficava meio que doida entre trabalhar e equilibrar os pratos, a gente entendeu por que não isso que a gente faz para os nossos pais, a gente não pode fazer uma transição de carreira e chegar na nossa tão idealizada, né, o nosso negócio próprio. Então, a gente estudou muito sobre isso, né, e pegando o teu gancho, né, a gente vê a população está envelhecendo muito, né, a longevidade ela é bem-vinda. Em contrapartida, a gente vê que as famílias estão cada vez menores, mais nucleares, e todo mundo trabalhando demais. Né? Então, a gente vê uma sobrecarga, né, nas pessoas, né, no dia a dia, e às vezes uma falta de tempo para cuidar dos entes queridos. Né? E aí, que inclusive tem até um nome isso, né, geração sanduíche, né, nos Estados Unidos, né, criou essa definição, que são exatamente as pessoas que estão imprensadas entre trabalho, cuidar de filho, ao mesmo tempo os pais envelhecendo e esse cuidado. Então, a gente pode ser, né, a gente criou a Vitale para exatamente ser esse suporte para essas famílias, né? Que é um suporte que a gente dá uma segurança para essas famílias, né? A gente faz um trabalho de tranquilidade para eles, de autonomia, porque a gente está ali promovendo a autonomia e independência do idoso. A gente sabe que há casos e casos, não é todo idoso que é autônomo, mas a gente pode, dentro da realidade de cada um, dar mais autonomia, né? Porque a pessoa tem uma deficiência, né, que a gente não pode dar autonomia. Escutar uma vontade, uma simples vontade, o que você quer comer e não chegar e dar uma comida, pode parecer uma besteira, né? Uma assistente, um cuidador não perguntar qual é a comida. Então, a gente trabalha para promover essa autonomia. Né? Então, todo o nosso trabalho é para que a gente traça um trabalho de segurança para essa família. E aí, como é que a gente chegou no concierge? A gente estudou muito, enquanto a gente trabalhava na empresa, a gente manteve, né, onde a gente trabalhava juntos, a gente foi fazendo pesquisas, estudando, até porque para você fazer uma transição de carreira não é fácil, você tem que saber onde você está pisando, você tem que oferecer, e ainda mais que a gente identificou, né, por esse meu e da Patrícia, esse desejo de trabalhar com idosos, a gente realmente gostar disso, até porque a gente já faz isso para nossas famílias, a gente tinha que exatamente conhecer bem, né, a realidade. Né? E a gente foi entendendo que é o seguinte, a gente precisa oferecer um serviço de muita qualidade, de muita segurança. A gente foi estudar e nos inspiramos no conceito de concierge. Concierge, ele é um facilitador das rotinas, e é o que a gente é. Nem eu, nem Patrícia somos da área de saúde. Nós somos, né, conforme a gente falou, a gente está muito acostumada com gestão, com processos, com organização, com treinamento, então a gente não é de saúde. Então a gente foi entender o que a gente podia fazer nessa, que é o que a gente já fazia para os nossos pais, nessa rotina de processos, o que a gente pode entender, o que a gente pode melhorar. Né? Então, exatamente, e o concierge veio nessa, né, essa inspiração, porque ele tem prazer de servir. Né? O DNA de um concierge é o prazer de servir, de facilitar a rotina. E a gente se inspirou nesse serviço de concierge, e os serviços são sempre personalizados, porque a sua família é uma, a da Paty é uma, a da Luciana é outra. Os idosos são diferentes, tem idosos que são mais alegres, tem idosos que estão mais deprimidos. Então, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, e a gente sempre fala com a família e com o idoso.
Normalmente a família nos chama, alguns idosos nos chamam também, mas a gente faz um trabalho coordenado, né? A gente faz muito, a gente faz reunião com a família, a gente senta com eles para entender. Não adianta a gente chegar lá para oferecer, né, uma solução se não é o que eles querem, ou se não é o que eles precisam. Então, todo o nosso trabalho é muito baseado nessa escuta ativa, tanto da família quanto do idoso, na empatia, né? E também uma coisa que é uma palavra que pode parecer forte, mas é importante, na amorosidade. A gente precisa ter uma amorosidade no ouvir, né? Uma disponibilidade no ouvir, né? Uma empatia e um acolhimento. Porque a gente sabe, vocês, né, com certeza bastante lidando com pacientes, que eles são carentes em alguns momentos, e esse acolhimento é muito importante. Então, a partir daí, toda a nossa metodologia de trabalho é focada, né, nessa diretriz de ouvir o que eles precisam, deles serem o protagonista, e tentar o tempo todo mantê-los protagonistas. Em cada atendimento que a gente faz, a Patrícia mais à frente vai detalhar um pouquinho mais, né, cada coisa que a gente, cada serviço que a gente pode prestar, mas é sempre todo o nosso ponto de apoio, é sempre na escuta, é sempre no acolhimento, é sempre em deixá-lo ser protagonista, né? A gente sabe que é desafiante, tem alguns idosos com mais dificuldades, outros não, mas assim, é muito importante a gente fazer isso, porque a gente tira a autonomia deles, a gente está tirando a vida deles, né? O brilho do viver, né? Então, é muito importante a gente olhar dessa forma e conduzir todo o nosso trabalho dessa forma. E aí, o que realmente faz um concierge de idosos, né? A gente falou do nosso propósito, de que como a gente montou a empresa, mas qual é o que um concierge faz, né? O concierge, ele facilita essa rotina e ele pode atender, tá? A gente pode trabalhar de diversas formas, na parte de assistência pessoal, que é agendamento de exames, consultas, enfim. A gente faz a parte social, que a gente sabe também como é importante uma vida cultural, passeios, eventos, e a parte da gestão da rotina mesmo, da organização da casa, da segurança da casa, né? A gente sabe que 70% dos acidentes que acontecem com os idosos acontecem dentro das casas, que as casas não são seguras. Então, a gente faz toda uma análise, a Patrícia vai explicar melhor, mas todo esse trabalho para que ele possa viver e envelhecer dentro da casa dele, com as memórias deles, né? É uma coisa que a gente sabe que às vezes as pessoas precisam se mudar de casas por necessidades, enfim, mas é tão importante, né, e tão rico que o idoso envelheça junto com as coisas que ele tem, viva com as memórias, né, que é outro conceito, né, que é o age in place, que ele esteja na realidade, porque ali ele tem autonomia, ele conhece a realidade dele, né? Então, isso são formas que a gente tenta mantê-los em casa e mantê-los com essa autonomia, né? Então, é muito importante a gente fazer isso, né? E sempre a gente faz todo o trabalho voltando, né? Ele é com a família em conjunto, com a família, com o idoso e também multidisciplinar, porque num desses atendimentos que a gente faz, nessas visitas, a gente detecta alguns problemas, e de novo, a gente não é da área da saúde, mas a gente tem parcerias com fonos, com nutricionistas, com geriatras, porque a gente está ali vendo, a gente está na rotina deles. Então, a gente fica também com a antena, né? Absorvendo tudo que em volta para exatamente fazer a vida deles melhor, né? O que a gente fala o que a gente quer é que o tempo deles seja de qualidade. E com as famílias também. Porque a gente vê que antes as famílias ficavam muito, né, os que a gente assiste, que a gente trabalha, ficavam muito envolvidas naquela rotina do dia a dia. E ia para a casa do pai, às vezes, para tratar de problemas assim que. E aí saía de perdi o tempo de estar com aquele tempo de qualidade, de conversar, de ouvir uma história. Então, esse é o propósito da Vitale, né? E uma coisa que é importante a gente falar, como é um conceito novo, é que o concierge não é um cuidador, né? No Brasil já tem bastante conhecimento do que é um cuidador, né? O cuidador ele presta assistência direta à pessoa que tem uma necessidade especial, quer seja banho, alimentação, locomoção, né? Então é uma assistência física, direta, física e necessária. Já o concierge não, a gente atua nessa organização de rotina, nessa parte cultural, na parte social da pessoa idosa. E aí, falando mais um pouquinho da Vitale, a Vitale a gente fica no Rio de Janeiro, vocês estão em Brasília, a gente fica no Rio. Eu e Patrícia atuamos como concierge na cidade do Rio, né, porque é um trabalho, né, que a gente faz, nós duas fazemos, e estava no nosso planejamento de empresa, e acabou sendo antecipado, a gente formar outros concierges, porque é um trabalho tão importante, com tanto propósito, é importante a gente formar mais pessoas, porque a gente entende que quanto mais
pessoas a gente, mais concierges tiverem, mais pessoas vão estar sendo assistidas, mais famílias vão estar estarem felizes. Então, a gente acabou, a gente fundou, né, a gente criou a mentoria, que é a primeira mentoria de formação de concierge. E ela é online, a gente aí, a partir daí, a gente, né, oferece a mentoria para o Brasil todo, enfim, e o trabalho de concierge, realmente, a gente atua no Rio de Janeiro. Isso é um pouquinho do que é a Vitale, do propósito que nos moveu, do que é apaixonante, é um pouquinho da história. E antes de passar a palavra à Patrícia, você foi falando e eu anotando, são, né, muitas informações Muitas. importantes, né? Mas algo que você falou me chamou muita atenção, Ana, porque recentemente eu ouvi um relato de um cuidador que ele falou que o idoso ele omitia que estava tendo dores para não sair de casa, com medo que a família o tirasse ali de casa e aquilo, né, evoluísse para uma internação. Então ele ficava ali quietinho, caladinho, imagina, sentindo dor, Sofrimento. mas com medo de falar, porque é o que você falou, o idoso, na maioria das vezes, ele não quer sair de casa. Né? Aquilo ali é o meio que ele conhece, enfim, as suas fotos, as suas lembranças. Então, isso me chamou muito a atenção, né? E que o que eu observei, pelo que você falou, é, é algo novo e extremamente importante, né? Esse facilitador, porque vocês sentiram a dor, né? No sentido de eu estou aqui com meu pai, com minha mãe e ninguém me orienta, né? E aí vocês fundaram com esse conhecimento experiencial que vocês tiveram. Então, isso é muito interessante. Aí, para complementar, vou pedir aqui a Patrícia. Bem, complementando o que a Ana falou, né? Os nossos serviços, como ela falou no início, nós viemos de um ambiente corporativo, a gente não tem absolutamente nenhum conhecimento de saúde, a gente não tem a menor intenção de atuar a nível de saúde, né? E os nossos serviços, eles são de organização, de segurança e de assistência pessoal da rotina do idoso, né? Por quê? E aí a gente, na gestão do lar, que é uma parte muito importante, como você mesmo destacou, nós temos o serviço da Casa Segura. E o que que é esse serviço? Na Casa Segura, a gente verifica a segurança da residência, fazendo um monitoramento das condições físicas da casa daquele idoso. A gente olha o ambiente como um todo. A gente olha desde a iluminação, a manutenção dos equipamentos e daqueles dispositivos de segurança, se existem ou não existem naquela casa. Por exemplo, tem a necessidade de instalar uma barra de apoio no banheiro? É preciso retirar um tapete porque ele não tem uma base antiderrapante, aquilo pode ocasionar um acidente, né, dentro de casa. A iluminação da casa, ela está bem adequada, porque existem, às vezes, ambientes que estão com pouca iluminação e ambientes que também que estão muito iluminados e que também prejudicam, né, a visão e a mobilidade do próprio idoso, né? Então, dentro ainda da casa dele, a gente tem um serviço que é a casa organizada. E o que que é a casa organizada? É justamente você entrar naquele ambiente em que o idoso viveu a vida inteira. E ali ele tem as suas memórias, ele tem as suas recordações, ele tem todo um conforto, mas também ele tem um acúmulo de coisas que é natural do ser humano de guardar, porque eu não vou jogar isso fora porque isso me lembra esse momento, né? Eu vou guardar esse objeto porque isso me dá uma boa recordação. Só que nessa organização dos cômodos, o que que a gente busca? A gente busca a melhor organização dos espaços. E aqui eu vou falar uma coisa que a gente vai se repetir sempre, sempre ouvindo o idoso, sempre colocando ele como protagonista, como ele
dono daquele ambiente. Ele tem que se sentir pertencendo naquele ambiente. A gente não pode jamais entrar naquele ambiente e falar, eu acho que dessa forma é melhor e você tem que fazer dessa forma porque é mais seguro. Se ele olha para aquele ambiente, não se sente, não se reconhece ali, ele vai ficar mais infeliz do que ele estava antes inseguro. Então, a nossa ideia é justamente organizar. E a gente, na nossa mentoria, a gente fala muito, né? Na verdade, a Ana, que fez curso de personal organizer e tal, e ela fala: arrumação é diferente de organização. Eu posso ter uma casa arrumada, mas ela não está organizada. Então, qual é a ideia da casa organizada, que é um serviço que nós prestamos? É transformar a casa do idoso num ambiente organizado, porque além de facilitar a rotina dele, isso contribui enormemente para a autonomia e independência, porque a partir do momento em que ele consegue, dentro daquele espaço em que ele se sente confortável e seguro, ele consegue pegar mais facilmente um objeto que ele usa com mais frequência do que outros, isso para ele se sente muito independente, e isso é muito importante. E quando a gente vai para a área da assistência pessoal, né, os nossos serviços englobam agendamento e acompanhamento em exames e consultas, né? E o agendamento de exames e consultas, ele vai muito mais além do que simplesmente você pegar o seu celular, fazer uma ligação, ou então entrar no aplicativo do laboratório ou do médico e marcar um exame laboratorial ou de imagem que seja. Porque tudo começa muito antes. Por quê? A gente tem que levar em consideração a agenda da família e do idoso. A gente tem que levar em consideração a rotina que o idoso está inserido, porque o processo ele tem que ser tranquilo para ele. Ninguém gosta de fazer exame, ninguém gosta de ir no laboratório. A gente, quando vai fazer um exame, por mais que seja um exame de rotina, você sempre fica, meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que vai ter alguma coisa? Será que é melhor não mexer com quem está quieto? Né? E o idoso tem muito isso. Ah, eu não estou sentindo nada, então não preciso fazer exame. Então, isso já gera uma ansiedade nele. O que que nós buscamos? A gente sempre busca agendar o quê? A maioria dos exames sempre no mesmo local, no horário próximo, para que ele possa fazer tudo, ou se não der no mesmo dia, mas em menores idas e vindas, porque isso, né, altera a rotina dele e torna tudo muito mais estressante para ele, né? A gente também respeita o horário que não atrapalha a rotina dele de alimentação e de remédio, porque isso flui melhor. E aí, ainda, alguns exames, eles precisam de preparo. Outros exames, como o de imagem, por exemplo, eles precisam que sejam levados dos anteriores para serem comparados. E qual é a nossa função? É justamente preparar a família, o idoso, olha, vocês precisam fazer dessa forma, vocês precisam organizar isso, 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 para que nesse dia esteja tudo organizado. E aí, na véspera, o que que nós fazemos? Nós fazemos um checklist se tudo foi feito de acordo para que não tenha uma viagem perdida, para que não tenha um estresse de um esquecimento e a gente ter que voltar correndo e precisar voltar. Então, assim, tudo é feito com antecedência e calma, para não estressar o idoso. E aí, no final, no dia mesmo do exame ou da consulta, a gente chega com uma antecedência grande, porque a gente sabe que ele tem toda uma rotina, né? E quanto mais idoso você vai ficando, mais apegada à rotina você fica. Então a gente busca o quê? Vai com calma, a gente pode fazer, né, o transporte com calma, chega no laboratório, no consultório, com calma, ele pode preencher a ficha dele tranquilamente, né? Por quê? Porque a gente tenta ao máximo tornar aquilo tranquilo. E uma coisa que a gente faz muito e que é muito legal é que sempre no final a gente toma um café para desanuviar. Então, se é um exame, tem aquela cafeteria no laboratório, a gente toma um café, come um biscoito, conversa e pronto. Se é num consultório médico, a gente procura uma cafeteria perto, senta, conversa, porque aquilo ali
passa de uma forma mais leve para ele, né? Então, assim, isso aqui foi só um exemplo pequeno de um serviço que a gente faz. A gente também faz acompanhamento em atividade física e social, porque a gente sabe que a socialização e a atividade física, elas são extremamente importantes, né, para a manutenção da saúde deles. Mas o que eu acho que é mais importante aqui é que, como a Ana Paula falou, tudo é feito sempre com uma escuta ativa, respeitando os desejos deles e mantendo eles sempre como os protagonistas. E aí, só para explicar um pouquinho, assim, os nossos serviços, eles são todos personalizados. A Ana falou, cada família é uma família. E é exatamente isso. E eu, muito na nossa mentoria, falo, o nosso portfólio, ele é um organismo vivo. Porque muitos dos nossos serviços que estão hoje, que a gente oferece, não estavam antes, nós não pensamos nele. E por quê? Porque os clientes pediram para a gente uma necessidade que eles tinham. Então, para você ter uma ideia, até mudança a gente incluiu no nosso portfólio. Porque surgiu e a gente falou, bem, então agora a gente vai fazer. Então, é isso que a Vitale faz, né? A Vitale, ela tenta facilitar a rotina para que essa família e o idoso, principalmente, tenham uma vida mais leve. Eu diria que é um sonho, né? Toda essa consultoria, é óbvio que e tem vários fatores aí que a gente pode conversar. Mas antes, eu gostaria de saber alguma experiência exitosa desse trabalho de vocês, né? Para a gente ouvir, né, essas experiências. Pode ser, Ana? Pode sim. Então, é o que a gente fala, né? Trabalhar com propósito, né? A gente vê no olhinho deles, né? A alegria, assim. É claro que a gente está falando aqui da parte legal, eu acho que é até importante para quem está nos ouvindo entender que a gente tem idosos que são, né, que são mais fechados, têm mais dificuldade, o filho nos chama para a gente fazer esse trabalho, e a gente tem que fazer todo um trabalho com eles de aceitação, né? Não é, né? Não aceitam alguns de primeira, mas assim, quando eles entendem, né? Que a gente está ali para contribuir e principalmente para colocá-los ali como, né, como protagonista que são, eles vão meio que a gente vai quebrando um pouquinho as objeções deles, né? Então, assim, a gente tem vários casos de sucesso, mas tem um que a gente já gosta muito, que é um casal que a gente foi exatamente fazer uma organização da casa, né? Os filhos pediram que tinha muita coisa na casa, e eles estavam muito assim presos em casa, não queriam receber ninguém, só ia na casa dos filhos. Enfim, e aí a gente foi, né? Foram vários, né? Foram vários dias, a gente ficou, na verdade, mais de um mês na casa deles com datas para organizar, envolvê-los. Mas o mais legal, né? Dividimos memórias, eles mostravam as fotos, então, assim, ouvir, né? E é emocionante as histórias. Mas quando tudo terminou, né? Que passou para a casa ficar mais até clara, né, uma casa com muita cortina fechada, muita poeira, enfim, né? Quando aquilo tudo terminou, eles viraram para a gente, né? A gente depois continuou indo lá, fazendo. A gente também tem um Vitale interativo, que a gente vai à casa, conversa, faz uns jogos, enfim, uma socialização com eles. Eles falavam, e depois os filhos nos agradeceram, porque eles passaram a receber na casa deles. Olha que legal. Né? Eles ficavam só em casa, iam no máximo na casa dos filhos, e eles passaram a querer que os netos, né, adolescentes, fossem lá. Eles tinham, obviamente, uma assistente de uma parte de comida e tal, e eles passaram a receber os netos em casa, não parava aquela coisa, não vai na minha casa não, porque minha casa está uma bagunça. Então, eles tiveram, a vida mudou, né? A forma deles socializarem com parentes, enfim, eles passaram a receber pessoas em casa e tiveram esse prazer, porque eles sentiram ali, caramba, eu não estou me escondendo mais, eu tenho uma casa que eu posso receber as pessoas, eu tenho as minhas memórias, mas estava tudo muito bagunçado, não é bagunçado, mas com muita coisa ali, a casa muito pouco amigável para eles, e de novo, né, a história da autonomia, não sabiam onde estava nada, então precisavam da assistente para pedir qualquer coisa. E aí, quando eles começaram, como a Patrícia falou, né, pegar, saber onde estava cada coisa, eles ganharam uma independência. Então, assim, a gente pode falar vários casos, mas esse é um caso muito interessante, porque não só a arrumação, mas a socialização. Ele teve uma mudança realmente na dinâmica daquela casa, das pessoas irem lá, eles terem prazer em receber com bolo, com café.
E é muito gratificante, né? Porque a gente sabe que, enfim, a socialização é fundamental, né? Eles estarem conversando, estarem interagindo, se sentirem ouvidos e valorizados. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para socializar nossos clientes, né? Então, assim, é muito importante. Esse é um exemplo muito que a gente gosta, a gente tem muito carinho, né, Paty? Verdade. Sim, realmente é um exemplo que mostra essa questão, né, da mudança de atitude desse idoso e por algo simples. Às vezes a gente acha que tem que ser umas mudanças, né, assim, tão grandiosas e não é uma organização. Às É vezes é o que verdade. está faltando, né? E a Patrícia podia também compartilhar com a gente? Eu falo sempre de uma cliente nossa que a gente tem muito carinho por ela. A filha dela entrou em contato conosco e muito chateada, porque assim, a mãe dela era uma pessoa. Eu acho que é porque me remeteu um pouco à minha mãe, né? Porque a minha mãe era sempre muito ativa. E ela falou, ligou para a gente e falou: Olha, eu estou precisando da ajuda de vocês, porque minha mãe sempre foi muito ativa, sempre foi muito independente, mas de um tempo para cá ela simplesmente não sai mais de casa, só fica vendo televisão, e aí ela fica vendo aquelas notícias que são desagradáveis e fica com medo, e ela está ficando totalmente sedentária, uma coisa que ela nunca foi. E a gente, né, falou, bem, vamos conversar com ela, entender o que aconteceu, e a gente sempre faz isso, a gente sempre vai conversar com o idoso para ver, né, a realidade dele. E ali a gente entendeu que, na verdade, a mãe dela, ela tinha sofrido uma queda na rua. Não quebrou nada, não foi nada muito grave, mas ela sofreu uma queda e ela ficou receosa de sair de casa sozinha. E aí ela começou a inventar milhões de desculpas. Ah, não quero ir, ah, não quero, não sei o quê. E a filha começava a fazer compra para ela no mercado. E ela foi ficando cada vez mais solitária e mais sedentária em casa. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente também tentou entender o que ela gostava de fazer. E aí a gente descobriu que ela gostava de fazer atividade física. Ela fazia atividade antes, perto da casa dela, mas aí ficou com medo. E descobriu que ela gostava de pilates. E a gente falou, bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar, a gente vai procurar alguma academia de Pilates perto da casa dela, a gente fez um mapeamento, só que a gente entendeu o seguinte, não é qualquer academia que serve para ela que a gente quer oferecer. A gente quer oferecer uma academia de Pilates em que tenha pessoas como ela. Então, a gente procurou uma academia de Pilates que tinham pessoas 60 a mais, né, que estavam ali, que poderiam fazer uma interação com ela. E aí a gente levou, ela começou a fazer a aula e ficou muito feliz. Mas, na verdade, o que foi a virada de chave? Foi mais ainda. Porque ela fez uma amizade tão grande com a turma dela, que eram cinco idosas. E elas passaram a fazer uma atividade social. A cada 15 dias, elas passaram a se encontrar. E assim, ou na casa de uma para jogar um buraco, ou para tomar um café, ou para tomar um café, tomar um suco fora. Mas o mais legal é que a filha dela ligou, né, para a gente e falou: Olha, é, vocês conseguiram uma coisa além de vocês retomarem, né, a atividade da minha mãe, e ela perdeu o medo, e ela conseguiu fazer novas amizades. E isso foi tão gratificante para a gente, porque assim, né, a gente percebe que realmente a gente pode mudar a vida das pessoas com atitudes simples. Esse exemplo realmente é muito do coração. Nossa. Bem interessante mesmo, né? Só que agora, né, nós ouvimos a parte boa, né, Luciana? E agora a gente vai falar um pouquinho também da parte do direito, principalmente o direito no que tange para a pessoa idosa. Por exemplo, o Estatuto né, do Idoso, ele fala ali no artigo 10 sobre a autonomia, não é? E nós que trabalhamos com o direito do paciente e do paciente idoso, vocês usaram palavras que nós também usamos,
autonomia, protagonismo, né? A gente usa muito essas palavras também na área do direito, porque, como eu falei no início, um paciente idoso, ele requer esse olhar especial. E hoje nós enfrentamos diversos problemas nessa área, né? Na família, querendo cuidar do idoso, às vezes limita, diminui muito a autonomia do idoso, né? Por exemplo, a gente fala muito do direito à informação. Às vezes, esse direito o idoso nem tem, né? Porque a família fala: olha, não fala para ele o diagnóstico, fala para mim, porque ele não vai aguentar, com o intuito de proteger a pessoa. Só que não, né? O direito é dela, como vocês falaram, é protagonista do cuidado. E aí eu vou querer agora ouvir um pouco a professora Luciana, como ela falou, ela é advogada extremamente estudiosa na área também dos direitos do paciente, e eu queria ouvir sobre essa questão, né, professora Luciana, do paciente idoso e principalmente na hora da tomada de decisão para esse paciente, né? Porque no campo, né, que agora a gente deu um pulo, né? Vocês estão lá na ponta, na prática, no dia a dia, né? Agora a gente voltou um pouquinho para falar dessa questão, principalmente na área dos cuidados em saúde, em que o paciente idoso, muitas vezes, ele não tem oportunidade de nem participar da tomada de decisão. E aí a gente pode acrescentar mais um fator que é de muita preocupação. E se esse paciente começou a ter, né, desenvolver demência? Aí, quando a gente fala de autonomia nessa área, a situação é bem crítica. Então, agora eu gostaria de ouvir a professora Luciana sobre esse cenário que nós estudamos e enfrentamos, e também como as diretivas antecipadas, o representante do paciente poderia ajudar, né? Assim como elas têm esse serviço muito especializado, e diria, infelizmente, no nosso país, poderíamos falar até elitizado, mas também agora na área da saúde. Aí vamos ouvir a Luciana. Bom, ouvi-las assim me fez ter uma série de insights aqui, fazer, né, várias associações. Vocês disseram que não são da saúde, não estudam saúde, mas como a Nelma disse, nós temos vários pontos em comuns, várias terminologias em comuns, pelo menos aqui com a área de direitos humanos e de direito do paciente, né? Eu acho que um primeiro ponto que é interessante a gente destacar e que impacta negativamente na autonomia, no reconhecimento da pessoa idosa como sujeito de direitos e, portanto, também impacta no reconhecimento do paciente idoso como sujeito de direitos, é o preconceito, o ageísmo, né? O idadismo, o ageísmo, que é muito forte na nossa cultura, né? Nós dizemos que as pessoas voltam a ser crianças e, portanto, o ageísmo ele impacta nos extremos, né? As crianças não têm voz, muitas vezes, e as pessoas idosas também perdem a voz, né? Eu acho que é bastante complexo. E aí, para evitarmos esse preconceito, essa discriminação da pessoa idosa e do paciente idoso, nós podemos adotar algumas medidas preventivas ou antecipadas, né, que envolvem a tomada de decisão. Então, se a pessoa idosa pode, né, e ela pode vir a perder a capacidade decisional, a capacidade, né, jurídica, inclusive, ela pode preparar-se para esse momento. Aliás, qualquer pessoa pode, né? Qualquer indivíduo adulto e capaz pode se preparar por meio das diretivas antecipadas, né? As diretivas antecipadas são instrumentos
preferencialmente escritos, que nós temos à nossa disposição, para que nós possamos deixar registradas nossas preferências, nossos valores e as nossas escolhas para determinadas questões, especialmente para questões envolvendo saúde. E nessas diretivas antecipadas, que a pessoa idosa pode preparar, repito, enquanto mais jovem, né, enquanto adulta, é, não precisa esperar o processo, né? Não precisa esperar chegar à terceira idade ou à quarta idade, porque hoje já temos, né, pessoas, os super idosos, para poder fazer esse tipo de tomada de decisão antecipada, né, por meio das diretivas antecipadas. E nas diretivas antecipadas, ou autonomamente, as pessoas idosas podem eleger um representante delas quando se tornarem pacientes e, ao se tornarem pacientes, perderem a capacidade de decidirem autonomamente, né? Então, eu fiquei pensando, eu vi que vocês oferecem um trabalho aqui, um produto, que é um produto de bem-estar e saúde, e no relato de vocês também é visível que vocês criam um vínculo com essas pessoas, com esses clientes, né? E esse vínculo extrapola a relação de prestação de serviços. E dentro de alguns ordenamentos jurídicos, o representante do paciente não precisa ser um familiar, não precisa ser um representante legal, como é o curador, como um cuidador juridicamente determinado e conhecido nosso, né? Em alguns ordenamentos jurídicos, o representante do paciente, que é a pessoa que, em perdendo o paciente a sua capacidade decisória, vai substituir a tomada de decisão dessa pessoa idosa, que é o foco aqui da nossa conversa, ele pode ser, sim, um familiar, mas ele também pode ser um amigo ou uma pessoa que goza da confiança desse indivíduo, dessa pessoa idosa, inclusive para poupar os familiares, né? Às vezes é muito doloroso para um familiar tomar uma decisão sensível ou crítica sobre a saúde, sobre o tratamento, sobre a interrupção de um tratamento ou a não realização de uma cirurgia para um familiar, para um ente querido. Então, o representante do paciente pode ser escolhido previamente, antecipadamente, de forma escrita, formalizada. Isso pode estar registrado no prontuário desse paciente, ou, se preferirmos, né, porque nós temos uma tradição cartorial, o que, sem dúvida, traz mais segurança para as pessoas, podemos também registrar em cartório quem vai ser essa pessoa. E, claro, mais importante do que registrar em cartório ou no prontuário do paciente é dar ciência para os familiares e para os profissionais da saúde de que existe essa pessoa que vai contribuir, né, e que vai substituir o paciente idoso na tomada de decisão, né? Isso, repito, pode ser feito autonomamente ou pode ser feito por meio de uma diretiva antecipada, né? Que estará ali disponível e apta a ser aplicada quando essa pessoa, a partir do momento que essa pessoa perder a sua autonomia, a sua capacidade decisória. Muito obrigada. Você foi falando, né? E eu também fui aqui fazendo uns links. O que eu observo é que tanto o serviço que vocês promovem, né? A Patrícia e a Ana, como esses instrumentos que a professora Luciana mencionou, a diretiva antecipada e a possibilidade do paciente escolher um representante são importantíssimos, mas infelizmente a maioria não tem conhecimento tanto desses serviços como dessas possibilidades dentro do nosso ordenamento jurídico,
né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma palestra aqui em Brasília, na OAB, falando sobre diretivas antecipadas. A maioria dos advogados não conheciam, né? Então, a gente observa como é importante um momento como esse, a gente falar do que é possível. Veja, todos nós temos, todas, né, temos o mesmo propósito aqui, que é a autonomia da pessoa idosa. E não basta falar que a pessoa idosa, ela tem autonomia. Nós precisamos estimular essa autonomia, promover a autonomia da pessoa idosa. Vocês, de uma maneira muito prática, fazem isso, e o direito tem alguns recursos, como muito bem mencionado, para assegurar que essa autonomia dessa pessoa, principalmente desse paciente, esteja ali registrada. Mas para eu registrar, eu tenho que saber o que essa pessoa quer. Por isso, o cuidado hoje, que a gente fala muito no IBDPAC, é o cuidado centrado no paciente, não é na doença, é na pessoa. Quais são os valores dessa pessoa? Qual é a vontade dessa pessoa e suas necessidades? Porque ouvindo, e vocês falando muito sobre essa habilidade de ouvir, né, o que aquela pessoa quer, né? Nós podemos registrar, saber, às vezes, para decidir lá na frente uma questão de usar ou não um recurso tecnológico, a pessoa ali, principalmente o ente querido, conhecendo o que aquela pessoa quer, quais são os valores daquela pessoa, ele vai fazer uma decisão, né, em simetria com esses valores. E isso traz paz mental para o ente querido. Porque eu já vi muito, né? Eu presto assessoria em um hospital, dos filhos falarem: eu não sei o que que o meu pai acha sobre isso, né? Como, por exemplo, até usar alguns recursos para prolongar ali um pouco de vida que a pessoa tem. E aí nós falamos muito nesse aspecto também, além das diretivas e do representante, o plano avançado de cuidado, que envolve isso, envolve um processo em que ali por meio de conversas, a gente vai ouvir o paciente, o que ele deseja, os valores desse paciente, e também é registrado, pode, né, no prontuário, para que lá no futuro, suponhamos, um paciente que tem Alzheimer, nós sabemos que vai chegar um momento que ele vai perder totalmente a capacidade decisional. Mas se eu tiver essas conversas antes, o registro dessas conversas vai ajudar a tomada de decisão no futuro. Mesmo ele perdendo a capacidade decisional, nós temos os registros, o que era importante para aquele paciente. Por isso, nós falamos muito hoje, principalmente no IBDPAC, né, sobre esses instrumentos para garantir que a vontade dessa pessoa ela seja preservada, principalmente um paciente idoso e um paciente, imagine, idoso com demência, com Alzheimer. Então, nós trabalhamos com esses instrumentos. E, às vezes, o que eu observo é que quando a gente fala, primeiro, desconhecimento, as pessoas em geral não conhecem, e eu falo isso tanto a parte da família, como também infelizmente, dos profissionais de saúde, não é algo assim tão falado, e até mesmo do direito, mas que estamos aqui mostrando várias, né, nós podemos falar, vários instrumentos para assegurar a autonomia dessa pessoa. E aí eu pergunto para você, Ana, por exemplo, você acha que esses instrumentos que a professora Luciana mencionou, o plano avançado, que eu estou aqui falando, que é outra possibilidade muito bem-vinda, você acha que faz sentido vocês, né, que têm esse dia a dia com a pessoa idosa?
Não, eu tenho certeza que faz total sentido, né? E a gente realmente, no nosso dia a dia, né, na prática, a Vitale, a empresa tem quase 2 anos, né? Nesse contato com clientes, né, com familiares, a gente não vê isso, né, que quando a gente conversou antes, né, a gente viu, eu não tenho isso, nem eu nem Patrícia, a gente viu isso das famílias saberem disso, né? De virem isso através do próprio geriatra, do próprio médico que cuide. Então, assim, isso não é, pelo menos na nossa realidade de atendimento, né? Onde a gente está inserido, a gente não vê isso. E eu acho também que é uma coisa, isso é fundamental, porque, como você falou, tira um peso, né, do filho, do neto, daquela pessoa, porque a gente vê muito isso, né? Como o nosso serviço, apesar da gente cuidar do idoso, né, estar com eles, fazer assistência, a família normalmente, vamos dizer que 90% quem nos chama é a família, né? E a gente cria esse vínculo com a pessoa idosa. Eles normalmente estão muito perdidos, né? Muito assoberbados de coisa, muito perdidos nesse cuidar. Então, com certeza, se eles souberem disso, e até para a própria segurança desse idoso também, eu acho que esse trabalho que vocês fazem, né? E você falou que tem 18 anos que vocês lidam com isso, né? E nessa luta de fazer, né, esse tema ser mais olhado com o holofote, é muito importante. Mas eu acho, pode ser uma opinião minha, uma opinião minha pode estar errada, mas eu acho que isso talvez parta também das pessoas não estarem, o senso comum, disposto a ter conversas difíceis, né? Porque todo mundo vai morrer, né? E todo mundo vai, tomara que todo mundo envelheça, não morre cedo. Então, acho que quando você faz isso, você tá falando de um futuro, que você pode ter uma qualidade de vida melhor, né? E quem está com você, seus familiares também. Então, assim, é muito importante essas conversas, e como você tinha conversado comigo anteriormente, né, de isso ser um instrumento público, que as pessoas possam usar esse hospital e saberem disso. E como você falou, não necessariamente a pessoa idosa, pessoas da nossa idade, a gente pode ter isso, e, né, e ninguém, isso não é divulgado. E olha quanta coisa você pode trazer de bom para esse paciente, para essa família, né? Assim, eu acho isso fantástico e, infelizmente, no nosso universo, no que a gente tem cuidado, a gente realmente não nos deparamos ainda com alguém que soubesse disso. Eu acho que é muito importante essa divulgação, esse trabalho que vocês fazem, né? Que é quase de uma formiguinha, que vocês estão há anos falando disso, né? Os instrumentos que vocês têm, mas é muito importante, sem dúvida. Se me, É, se me sim, permite, Luciana. eu acho importante a gente entender assim, há uma relação muito forte entre nós aqui no Brasil de que as diretivas antecipadas elas apontam para a terminalidade, né, para o fim da vida. Talvez até por termos uma única normativa, né, sobre essa questão, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas a gente também tem que romper com essa ideia, né? Porque nós podemos ficar incapacitados de decidir temporariamente, como pessoas e como pacientes. Então, temos que reprogramar a nossa mente também nesse sentido. Então, por isso é importante a gente dizer o foco aqui, até por ser o mês de outubro, mês em que dedicamos à reflexão sobre a pessoa idosa, mas qualquer pessoa pode sofrer um acidente, vir a ser internado e, naquele momento, não ter condições de tomar uma decisão importante sobre uma cirurgia ou não. Acabamos de ter uma decisão extremamente importante, histórica, envolvendo pacientes testemunhas de Jeová, né? E o direito à autodeterminação de não receber, né, transfusão de sangue, que é uma diretiva antecipada, um tipo de diretiva antecipada, pela qual lutaram muito e continuam lutando. Então, precisamos sim repensar o modo como lidamos com as fases da vida, com os momentos da vida, e a morte também, claro, faz parte, da vida, mas a gente precisa, o brasileiro tem realmente essa dificuldade cultural de discutir questões difíceis e de discutir a morte, né? Então, eu acho que é legal a gente destacar isso, Nelma, e eu acho importante também a gente compreender que as diretivas antecipadas, elas buscam garantir o protagonismo, a autonomia do paciente, da pessoa idosa ou da pessoa, de modo geral,
mas ela não tira a participação da família e nem do profissional da saúde, né? Isso é construído conjuntamente. Quando a gente fala, né, do direito do paciente, eu sempre procuro destacar que ele não se contrapõe ao direito dos profissionais que atuam, né? Muito pelo contrário, é algo que precisa ser construído conjuntamente por esses atores, né? Agora, o que não podemos é dar voz à família, dar voz ao profissional e silenciar o paciente, sobretudo o paciente idoso. Então, esses instrumentos jurídicos e de saúde, porque também são instrumentos, né, de saúde, eles nos auxiliam a termos maior segurança na tomada de decisão em benefício desse indivíduo, né? Dessa pessoa que está momentaneamente ou permanentemente impossibilitado de manifestar a sua vontade, mas que já o fez previamente. Excelente, né? Esse ponto que você trouxe, infelizmente, muitos, quando conhece a diretiva antecipada, atrela a esse cenário de terminalidade mesmo, né? E eu fiz uma pesquisa recente na Austrália, que eu achei assim, é o meu sonho. Na Austrália tem um dia, aí é políticas públicas, né? O dia do plano avançado de cuidado. Toda a sociedade é convidada a conversar sobre isso, né? E eles têm sites gratuitos para as pessoas preencherem, né? E discutirem, falarem sobre os seus valores, e faz parte também da política pública que eles têm para com os idosos. Mas não só os idosos, como a Luciana muito bem pontuou. Amanhã eu posso ter um acidente e, por exemplo, a pessoa não sabe o que eu penso sobre certos tratamentos, né? Mas a gente vê que realmente é uma mudança de cultura, quebrar paradigmas, e como estamos vivendo mais, que bom, nós devemos falar sobre isso, né? E ter a oportunidade de ser ouvido e registrar ali o que eu acho, o que eu quero, né? Nós temos esse direito. Na verdade, o que nós precisamos é falar mais sobre esse assunto. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade e falar que o IBDPAC está com um curso inédito sobre diretivas antecipadas, representante do paciente e o plano avançado de saúde, e que é um curso único, né? Onde qualquer pessoa pode fazer esse curso, obviamente, pessoas da área da saúde, do direito, para aprender mais sobre esse assunto, né? Aqui o nosso apoio até colocou a propaganda, nós convidamos que vocês participem, olhem o nosso site, é um curso bem acessível e que o nosso objetivo é esse, é mostrar que diretivas antecipadas é um termo guarda-chuva que hoje envolve vários tipos de diretivas. Por exemplo, o plano de parto é uma diretiva antecipada, né? O testamento vital, que é muito conhecido por essa terminologia no nosso país, é um tipo de diretiva antecipada. O cartão de crise, que inclusive a professora Luciana conhece, é expert no assunto, que é na área da saúde mental, é uma diretiva antecipada. E o meu tema de estudo, de pesquisa, é o plano avançado de cuidado, que é uma evolução dessa diretiva antecipada. E tudo isso nós vamos falar neste curso, e vamos também ter uma parte prática, tá bom? E para encerrar, eu acho que foi extremamente relevante a nossa conversa, que possa ser a primeira de várias, pois temos vários temas em comum, mas eu gostaria que tanto a Ana e depois a Patrícia também falasse mais sobre a Vitale, porque vocês falaram rapidamente que vocês também têm curso,
Eu achei isso muito interessante, essa capacitação que vocês têm. Então, uma pode falar, ressaltar sobre essa capacitação que é feita até, né, independente se eu moro no Rio ou não, né, ela é online, e também onde encontrar vocês, né? Eu gostaria muito que vocês mencionassem as redes de vocês, né? Porque esse trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante. O nosso webinar está falando autonomia na prática, e nós ficamos muito felizes de mostrar lá a ponta, como mostrar também o direito ajudando, especialmente a pessoa idosa nesse mês. Então, eu vou pedir para vocês falarem, pode começar com a Ana. Nelma, obrigada. Queria agradecer você de novo, a Luciana. Assim, as nossas conversas, né, até a gente chegar aqui no webinar, né, foram longas e de muito aprendizado para a gente. Eu acho que a gente sai daqui, sem dúvida, eu e Patrícia, né, ela vai falar, mas muito mais enriquecidas de conhecimento e podendo, de uma forma bem pequenininha, ser um vetor para nessas famílias que a gente atua, falar um pouco disso, né? Enfim, falar um pouco da importância dessas diretrizes, né? Então, assim, queria agradecer de novo, foi um grande prazer. E falando um pouquinho mais da Vitale, que a gente conversou, a gente realmente montou, né, criou a primeira formação do Brasil de mentoria de concierge de idosos. A gente começou, estava no nosso plano de negócio, a gente depois, hoje é tudo detalhado, então tudo que a gente faz, né, a mentoria, ela encurta um caminho, né? Estava no nosso plano de negócio ter uma mentoria, a gente acabou até antecipando, porque várias pessoas pediram, porque a gente só faz o trabalho, como falamos, no Rio, então a gente consegue formar concierge idosos com todo o material que a gente usa, todos os checklists, todos os e-books que a gente tem, todos os nossos manuais, eles são passados de uma forma muito clara, muito detalhada, para que qualquer pessoa que queira ser concierge saia um excelente concierge dentro do método Vitale. Porque no final do dia, o nosso propósito é exatamente a alegria, é essa autonomia do idoso, é das famílias estarem mais juntas, e quanto mais concierges tiverem, mais esse trabalho pode ser multiplicado, enfim, né, para mais famílias, para mais estados. Então, a gente tem a mentoria, estamos à disposição para conversar, a Patrícia vai passar as nossas redes, enfim, mas é muito enriquecedora a mentoria. A gente tem um feedback muito grande das nossas alunas que já estão trabalhando como concierge, que é um trabalho de muito propósito, de muita alegria para o que a gente faz, né? Você realmente tem que se dedica, mas você tem esse olho no olho, e como a professora Luciana falou bem, não tem como você ser só a relação de cliente, né? Gera e gira gera uma afetuosidade, né? Isso é muito bom. Acho que trabalhar dessa forma é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada. E Patrícia, onde as pessoas podem achar vocês, entrar em contato. Por exemplo, eu tenho um pai de 85 anos e eu quero muito que a minha irmã faça esse curso, né? Porque ela está cuidando, eu também tento acompanhá-lo, mas quanto mais a gente, né, se qualificar, melhor. Na verdade, assim, o nosso Instagram, né, é vitale.conciergebr, né? E o que nós falamos sobre a mentoria. Obviamente, a gente criou a mentoria a pedido de pessoas que querem se tornar concierge, e a gente entende que o trabalho que a gente faz é tão gratificante, mas ao mesmo tempo ele é tão limitado pela região, né? Porque a gente tem problema da regionalidade, e a gente só consegue atingir onde nós estamos. E é muito prazeroso a gente poder aumentar, né, o alcance do concierge de idosos, né? Então, e assim, eu também queria agradecer muito a você, Nelma, e a doutora Luciana, essa oportunidade da gente poder participar desse webinar, porque assim, foram tantas informações importantes, né, para não só para a população idosa, como a doutora Luciana falou, para todo mundo, para todos nós, né, que podemos passar por uma situação dessas, né, e essas informações elas estão em perfeita sintonia com o propósito da Vitale, que é sempre manter a autonomia e a independência do idoso. E isso só é possível
com informação. Então, assim, eu quero parabenizar o IBDPAC por esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo, porque, como a Ana falou, de grão em grão a gente consegue, né, chegar e aumentar a informação. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Também passar as últimas palavras aqui para a professora Luciana. Bom, eu reforço o convite feito pela Nelma, né, para que vocês participem aqui do nosso curso. Não temos uma legislação específica sobre essas temáticas, né? E isso é desafiador para o profissional de direito, isso é desafiador para as famílias, é desafiador para o profissional, para os profissionais da saúde, mas é, nós temos várias formas seguras juridicamente de atender essas preferências, de respeitar, de construir, né, de ouvir, ter essa escuta ativa, que eu acho extremamente importante, para as necessidades, os desejos do paciente, da pessoa idosa, do paciente idoso, e de outros pacientes quando não estiverem em condições de decidir por si temporariamente, ou de modo mais contínuo. Então, fica o convite para que nós possamos juntos trabalhar essas questões, né, desafiadoras para todos nós, mas que também podem ser de grande relevância para ah, as hospitais, clínicas, famílias, profissionais da saúde e profissionais do direito, né? Pode ser um nicho aí para quem gosta de se dedicar ao direito à saúde, tá? Fica aí o convite e a minha gratidão, né, pela oportunidade de estar em mais um curso do IBDPAC com você, Nelma, e com toda essa equipe bacana. Foi um grande prazer conhecer vocês. Ana, Patrícia, parabéns aí pelo trabalho. Já vou começar a seguir assim que terminarmos esse webinar. Eu agradeço a todas, foi muito, muito gratificante. Peço desculpa, estou um pouquinho rouca, mas encerrar esse mês de outubro com esse evento, outubro é o mês do aniversário do IBDPAC, falar da pessoa idosa, do paciente idoso, é algo que nós nos preocupamos bastante, e eu fico muito feliz de poder, nesse mês, esclarecer mais, levar mais informações para as pessoas, estar também oferecendo, né? Estamos oferecendo esse curso, é o primeiro exclusivo, mas acredito que não vai ser a única vez, porque ele é muito importante. E quero roubar algumas palavras, uma frase que eu ouvi de você, Luciana, porque é muito bem pontuado. Você falou que nós não temos uma legislação específica sobre esse assunto, mas eu gosto muito quando a Luciana fala: a ausência de lei não é ausência de direito. Então, não é porque não tem uma lei específica sobre a diretiva que nós não temos o direito a fazê-la, né? E isso foi reconhecido pelo STF, né, recentemente, que é muito importante. É uma forma de assegurar a autodeterminação daquela pessoa, especialmente aquele paciente. E eu agradeço imensamente vocês estarem aqui essa noite conosco e quem sabe vamos fazer também outros encontros para falarmos mais, especialmente da pessoa idosa, do paciente idoso, que coincidentemente é o nosso tema de estudo e de pesquisa. Desejo a todos vocês um bom descanso e agradeço também vocês que estão assistindo a essa gravação e entre em contato, tanto com a Vitale como com o nosso site, que é ibdpac.com.br. Boa noite, muito obrigada.